Olá, irmãos, me chamo Lucas e seja muito bem-vindo a mais um Pão Semanal. Desde já eu peço para que compartilhem esse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas. Eu trouxe aqui uma breve reflexão, deste tema, que é fazei o que ele vos disser. Vamos ler aqui em João, 2 João, capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos se atentar agora nesse versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Vou repetir o 4 e o 5. Dizendo-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Como eu falei, esse é o nosso tema. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre o que é fazer tudo o que ele vos disser. Ali a mãe de Maria, convicta, depois que Jesus falou com ela, ela teve a certeza ali, sentiu o Espírito, E eu me perguntei, o que é isso, Eu anotei aqui, o que é isso? Essa é a minha anotação, irmão. Comprometer de modo sincero e alinhar nosso comportamento diário à vontade de Deus. Agora vamos ver o que o nosso profeta fala em relação a isso aqui na mensagem: fazei tudo o que ele vos disser. Isso ainda é um bom ensino hoje. Tudo o que ele vos disser, fazei-o. Se ele te disser, prepara-te para morrer, prepara-te. Se ele disser que você vai ficar bem, creia. Se ele disser que você está curado, você está. Tudo o que ele disser, faça-o. Descrer é pecado. Agora, quão maravilhoso é para nós vê-lo. Que resposta ali para sua mãe: que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou. Mas a mãe imediatamente, sabendo que você não pode pedir a Jesus qualquer coisa que ele recusaria, disse: o que ele disser, façam exatamente como ele diz. E que nós possamos estar abertos, com nossos corações, nossos ouvidos, nossa mente aberta para ouvir o que Deus tem para nós, Eu trouxe aqui também para complementar, nessa mesma mensagem, a experiência do profeta em relação a isso. Uma breve história que o profeta conta, que para a gente buscar mais esse entendimento, e estar aberto ao que Deus tem para nós. Eu estava orando, ele me enviou até lá para orar por um bebê. E ao mesmo dia eu tive uma visão desse bebê, onde o pequeno, o médico saiu de um lugar e eles tinham um Ford acinzentado. E ele tinha isso, e eu saí, e quando abri o portão para entrar, havia uma dessas velhas enxadas ao lado do portão. E eu entrei. A senhora me encontrou na porta e ela pegou o meu chapéu e o colocou sobre a cama. E ali uma senhora vinha com um suéter vermelho e se assentou. E o bebê estava morrendo. E então uma outra senhora entrou e sentou, vestida com um casaco marrom. E eles pegaram o meu chapéu e o colocaram sobre a televisão. E eu fui lá e coloquei as mãos no bebê. E eu olhei aqui e estava ele do meu lado. O bebê ficou bom. Não muito tempo depois, 3 ou 4 dias depois da visão, eu fui chamado para um lugar no Colorado, a um homem que tinha tuberculose, e eu fui orar por ele. Algo me disse para ir lá e orar por ele. E eu entrei no avião e fui até lá. Olha aí o profeta fazendo exatamente o que Deus ordenou para ele. E depois de orar por aquele homem, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu estava esperando o avião e eu disse: ele, sinto vontade de andar. E eu estava descendo a rua, indo em frente, e eu vi um médico com um terno cinza carregando uma pequena. Pensei:
aquele companheiro me parece familiar. E eu olhei e ali estava um Ford acinzentado. E aí a gente lembra da visão, né? E eu disse, é a visão. Isso é o que me veio outro dia. Vê, eu disse, se ele é, vou observá-lo. E ele saiu, eu disse, como vai? Ele falou, entrou no carro muito educado e eu olhei ali atrás do portão e lá estava aquela enxada. Eu disse, é isso. Eu fui até a porta, bati a porta e uma senhora veio até a porta com um suéter vermelho. Eu disse, como vai? E ela respondeu, tudo bem? E eu declarei, sou um ministro do Evangelho. Há alguma pessoa doente? Ela respondeu, um bebê. Eu afirmei, ele está deitado em uma cama à esquerda de quem entra. Descrevi como ela perguntou, onde é sua paróquia? Respondi, o mundo é minha paróquia. Eu disse, meu nome é Bran. Ela nunca tinha ouvido falar de mim. Perguntei, posso fazer uma oração pelo seu bebê? Ela respondeu, você pode, senhor. Ela disse, nós somos cristãos aqui. Eu entrei, ela pegou meu chapéu e o colocou sobre a cama. Agora outra pessoa com um casaco marrom ainda não tinha chegado. Então eu esperei 1 hora. A senhora indagou sobre toda aquela espera. Então demorou 1 hora, a senhora não tinha chegado. Vamos tentar imaginar essa situação, você é um estranho entrando numa casa de um outro estranho e você aguardar ali durante 1 hora. Olha a paciência que o nosso profeta tinha, porque ele recebeu a visão lá atrás, ele estava fazendo exatamente como Deus queria. E após algum tempo, quando ela entrou, ela se assentou no lugar onde a senhora com o suéter vermelho deveria estar assentada, de modo que não estava certo, e meu chapéu ainda estava na cama. Eu não poderia contar para elas, mas elas tinham que fazê-lo. O anjo do Senhor não estava ali ainda. Aquele era um sinal para mim quando orar. E elas estavam atendendo o bebê. Depois de algum tempo, a senhora pegou meu chapéu e o colocou sobre o rádio, sobre a televisão. Então eu caminhei até a cama e disse, assim diz o Senhor, o bebê viverá. Ele começou a estender os braços para sua mãe, tirar as cobertas. Foi isso. Enquanto estavam chorando, eu passei pela porta e fui saindo. Eles nunca ficaram sabendo de quem eu era, ou nada sobre isso. Olha que experiência, irmãos, o profeta teve sobre isso, né? Ele simplesmente teve a visão, ele identificou os pontos da visão que estavam acontecendo ali. Ele entrou na casa de uma família estranha, orou pelo bebê e o bebê foi curado e ele simplesmente saiu. E que nós possamos aprender, né, com essa experiência do profeta, que nós possamos estar abertos, né, ao que Deus tem para nós. E eu queria deixar aqui essa reflexão. Que Deus vos abençoe.